Nos portões imponentes da Babilônia, jovens hebreus sentem a opressão do reino. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se reúnem em um canto sombrio. A cidade, exuberante e cheia de ídolos, ecoa vozes de adoração a deuses estranhos. Um desafio os aguarda, suas crenças estão à beira do abismo. Sentados sob a sombra de uma grande muralha, os amigos debatem devem deixar sua fé ou desafiar o rei Nabucodonosor e suas imposições. O dilema é profundo. Daniel, com olhar firme, fala sobre a intemporalidade das promessas do Senhor. A lealdade a Deus é sua única armadura contra a tirania. O sino ressoa pela cidade, sinalizando a hora da adoração ao grande ídolo. A pressão aumenta, mas o grupo permanece unido em sua decisão. Determinado a não se curvar, Sadraque, Mesaque e Abednego se levantam. A pergunta paira no ar: resistirão ou sucumbirão à pressão? A multidão reunida em Babilônia vibra com músicas e danças, enquanto a imponente estátua de ouro brilha sob o sol escaldante. Em meio à adulação, Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem firmes, visivelmente distintos, com seus rostos serenos entre a multidão temerosa. Os murmúrios de preocupação se espalham. Outros hebreus trocam olhares, inquietos com a possibilidade de serem vistos. Os sinos tocam e a ordem do rei ecoa pelo ar. A pressão aumenta e a tensão palpável envolve o recinto. Nabucodonosor observa com olhos afiados. Seu olhar feroz enquanto passa pelas figuras que permanecem em pé provoca inquietação. Quando a música estoura, as pessoas se curvam em adoração, mas os três jovens permanecem firmes, resolutos. Um oficial se aproxima de Nabucodonosor, sussurrando sobre a teimosia dos hebreus, e o rei explode de raiva. Furioso, o rei convoca os jovens e exige uma explicação. A mesa de julgamento está pronta, o destino deles balança. Sadraque diz ao rei que não tem medo. A fé em Deus é mais forte do que a força do rei ou a chama do fogo. O rei escuta, chocado. Com uma fúria ardente, ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais quente. Os jovens são amarrados e levados à fornalha ardente, cercados por soldados aterrorizados por essa ordem catastrófica. Um vento gelado sopra, enquanto a multidão observa em silêncio. O momento da decisão está prestes a chegar. O silêncio é palpável. Os jovens estão de pé, desafiando a ordem do rei. Os corações da multidão batem acelerados. Os acusadores avançam, apontando para Sadraque, Mesaque e Abednego. Suas vozes são afiadas como lâminas. Nabucodonosor, em trono adornado, observa com ira crescente. O seu olhar é um fogo que ameaça consumir os jovens. A multidão murmura em apreensão, enquanto o rei ordena que os jovens sejam trazidos até ele. O destino deles está selado. Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentando o rei, permanecem firmes. A fé em Deus brilha em seus olhos. O rei os questiona com voz trovejante, desafiando sua lealdade ao Deus de Israel. A tensão atinge seu auge. Sadraque levanta a voz, respondendo com coragem: não há necessidade de nos defender, nosso Deus pode nos livrar. A multidão observa, alguns com admiração, outros com raiva. O calor da fornalha parece envolver a cena. Mesaque continua: se formos lançados na fornalha, não nos prostramos diante da sua imagem, mesmo que nosso Deus não nos livre. A indignação do rei atinge o limite. Ele ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais que o normal. Os jovens são amarrados e levados em direção à fornalha ardente. A multidão está em um frenesi de expectativa. O calor que emana da fornalha é insuportável. A coragem dos jovens brilha ainda mais diante do medo. Os guardas, temerosos, são consumidos pelo calor enquanto se aproximam da entrada da fornalha. Os jovens, dentro da fornalha, sentem a presença de Deus. Uma calma sobrenatural os envolve. Nebuchadnezzar, ao olhar pela abertura, vê 4 figuras dançando nas chamas. Sua incredulidade é palpável. Surpreendido, o rei convoca os jovens com o comando: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. Os 3 jovens saem da fornalha ilesos, com nenhum resquício de fumaça ou queimaduras em seus corpos. A multidão se dá conta do milagre. As vestes dos jovens não cheiram a fumaça, eles estão livres. Nabucodonosor, agora com temor, proclama: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele decreta que ninguém deve falar contra o Deus de Israel, pois é um Deus que salva. Os jovens, em gratidão, se prostram diante do Senhor, agradecendo pela salvação divina. O eco do milagre se espalha. Outros se voltam para Deus, aprendendo a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé e a obediência dos jovens se tornam lenda, um símbolo de resiliência para gerações futuras. E assim, em meio às chamas, o Deus de Israel se revelou, mostrando que não abandona aqueles que nele confiam. As chamas rugem furiosas, enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha. O calor é insuportável, mas a fé deles permanece inabalável. Surpreendentemente, eles não são consumidos.
Em vez disso, caminham livremente no fogo, como se estivessem em um sereno campo sob o céu azul. Ao lado deles, uma figura aparece, resplandecente como um filho dos deuses. Sua presença traz uma paz inexplicável em meio ao caos das chamas. Enquanto isso, Nabucodonosor observa, sua expressão de fúria se transforma em incredulidade. Ele se aproxima da fornalha com uma mistura de medo e fascínio. Com um olhar perplexo, o rei pergunta aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados ao fogo? Como então vemos 4 homens livres? Os conselheiros, atordoados, confirmam a pergunta do rei. A incredulidade se espalha entre os nobres presentes. O temor de Deus toma conta do ambiente. Nabucodonosor, tomado por um temor reverente, se aproxima da fornalha e clama: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Os jovens emergem da fornalha, suas roupas intactas, sem o cheiro do fogo. O povo observa em silêncio, maravilhado pelo que acabaram de testemunhar. Nabucodonosor, agora transformado, proclama às multidões: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele entregou seus anjos para salvá-los. À medida que as palavras do rei se espalham, um novo temor se instala na Babilônia. O desejo de adorar o Deus de Israel começa a florescer entre o povo. A influência de Nabucodonosor se transforma e ele condena qualquer um que desafia a adoração ao Deus dos 3 jovens. Uma nova era de fé começa. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego ecoa através das gerações, um testemunho do poder de Deus e da proteção divina para aqueles que creem. Nabucodonosor, agora transformado, ergue sua voz poderosa. Seja bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele decreta proteção ao Deus dos hebreus. O rei, em um gesto solene, convoca todos os líderes de Babilônia. Quem ousar falar mal do Deus hebreu enfrentará graves consequências. A sala fica em silêncio. Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda marcados pelo calor da fornalha, se inclinam humildemente. Sabem que sua fé mudou o coração do rei e a história da nação. O povo observa em reverência. A coragem dos jovens hebreus ressoa em seus corações, incutindo esperança e uma nova determinação de seguir o Deus verdadeiro. Com a mudança de Nabucodonosor, muitos começam a se questionar quem é esse Deus que protege seus servos. A fé se espalha como uma luz na escuridão. Os jovens homens, agora libertadores de corações, inspiram uma nova era de fé. A história de sua vitória ecoa entre os povos, um testemunho eterno.